Olha aí, pessoal, ao que tudo indica, o senhor Fernando Haddad jogou a toalha, porque ele basicamente, ou melhor, literalmente falou que não existe um plano B para compensar o fim da MP, da compensação do PIS e COFINS, aquela tragédia completa que foi concebida pelo governo Lula, mais como uma medida desesperada do que qualquer outra coisa, prejudicou o agronegócio, prejudicou a indústria, as exportações, prejudicou a questão dos combustíveis, uma tragédia completa. O Congresso Nacional devolveu a MP para o governo, não quis nem conversar sobre esse assunto. E aí o senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem, terça-feira, dia 11 de junho, hoje que eu estou repercutindo essa notícia, disse com a cara mais lavada do mundo de que o governo Lula não tem plano B, não tem alternativa para isso e que, na verdade, ele vai buscar junto ao Senado, lá ao Congresso Nacional, na verdade, para tentar uma alternativa, né? E toda essa incerteza fiscal, essa bagunça, essa coisa completamente descontrolada, tem feito com que o Risco Brasil aumente cada vez mais. E olha só, né? Esse patamar subiu aqui 147 pontos, aliás, chegou a 147 pontos, subindo 14 pontos base em 2024, indicando uma deterioração muito grande do atual cenário e principalmente uma expectativa de que a coisa só vai piorar. Vamos conversar então sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, o Fernando Haddad falou isso aí, conversando com os jornalistas ali e tudo mais, por conta da devolução dessa medida provisória. Durou uma semana apenas essa história, o governo editou a medida, isso aí repercutiu bastante, de uma forma muito negativa em muitos setores. Não era para menos, porque uma mudança completa das regras de uma hora para outra, sem um aviso, sem uma preparação, sem absolutamente nada, é claro que é uma tragédia completa e sem dúvidas, né? E olha a situação, como é que fica, qual que é a origem desse problema, né? Tem a questão da desoneração da folha de pagamento, que o governo estima aí uns 20 e poucos bilhões de reais de renúncia fiscal neste ano. Renúncia fiscal é aquilo que o governo deixa de arrecadar. É curioso pensar o seguinte, né, que eu acho, né, pelo menos assim, pelo que eu já entendi dos números, que o governo considera, com a desoneração da folha de pagamento, o quanto que ele deixa de arrecadar em cima da folha dessas empresas, que não é um cálculo tão difícil de fazer, não com os dados tão cruzados de folha de pagamento conforme eles são hoje. É uma coisa até relativamente simples para os computadores da Receita Federal, ou do INSS, ou do Ministério do Trabalho, fazerem essa conta para o Ministério da Fazenda. É coisa até simples. Agora, existe um outro fator que essas empresas pagam contribuição previdenciária na parte da Receita. Então, se a desoneração da folha acabar, se a folha voltar a ser reonerada, vai entrar todo o valor sobre a folha de pagamento, mas vai sair o que as empresas pagam hoje. Não tenho certeza se o governo está levando isso aqui em consideração, tendo a acreditar que não. Mas a ideia é que o governo Lula fez as contas do orçamento levando em consideração que não teria desoneração da folha de pagamento neste ano, que é uma grande bobagem, porque tinha ano passado, tinha todos os anos anteriores, e o Congresso Nacional já estava dando indícios de que iria manter isso por mais 4 anos, como de fato aconteceu. Não deveria ter pegado ninguém de surpresa isso aí. Mas pegou, engraçado, né? Parece que o governo não estava preparado para isso aí. Então, qual que é a situação? O governo tentou judicializar esse ponto, virou uma bagunça danada, uma insegurança jurídica enorme. Aos 45 do segundo tempo, faltando 2 dias para as empresas terem que pagar a oneração da folha de pagamento, voltaram atrás, negociaram um acordo com o Congresso e aí, do nada, o governo tira da manga uma MP mudando uma coisa que não tinha nada a ver, que é a questão aqui dos créditos tributários do PIS e COFINS. Já falei em outros vídeos sobre esse tema. E aí tirou o problema daqueles 17 setores da desoneração da folha e passou para mais um monte de outras empresas.
gente do agronegócio, distribuidoras de combustíveis, exportadores, indústria, um monte de gente que ia ser prejudicado por essa história, que levantaria os 25 bilhões de reais, mais ou menos, que o governo espera para cobrir a renúncia fiscal lá da desoneração da folha de pagamento. E aí, veja que essa medida provisória, portanto, ela vem no momento ruim, o time não é bom, ela impacta um monte de setores que, inclusive, destoam do próprio projeto político do governo Lula. Tudo bem que o Lula não gosta do agronegócio, ok, mas aplicar isso, por exemplo, às distribuidoras de combustíveis vai aumentar o preço da gasolina e do diesel. O Lula não quer isso. A indústria vai ser prejudicada. O Lula também não quer isso. Ele está despejando rios de dinheiro na indústria. Então, veja que soa como uma coisa desesperada, não planejada. Essa medida foi assim, é o que a gente tem para recuperar, vamos apostar tudo nisso. Soou dessa forma, de tal maneira que o Congresso Nacional simplesmente devolveu essa MP para o governo uma semana depois dela ser editada. Olha a bagunça que é o governo Lula em matéria econômica. É uma coisa, de fato, impressionante. E aí, conversando com os jornalistas a respeito desse tema, perguntaram para ele, então, Haddad, tem um plano B? Na verdade, essa MP já é o plano B, né? O plano A era voltar com a reoneração da folha de pagamento. O plano B seria essa medida provisória aqui, um plano C, então, né? Uma terceira alternativa, e aí o Haddad falou o seguinte, não temos, simples assim, não temos outra alternativa, não tem saída. Mas como assim, meu amigo? Esse dinheiro tem que ser compensado de alguma forma, deveria ser compensado na parte das despesas, não é mesmo? Então, ele falou o seguinte, vamos colocar toda a equipe da Receita Federal à disposição do Senado para tentar buscar uma alternativa, uma vez que tem um prazo exíguo e que precisa encontrar uma solução, né? Ou seja, ele falou, não sei, não faço ideia do que fazer, e tá aí, o Senado Federal então descubra, invente aí uma maneira de dar 25 bilhões de reais para o governo, porque a gente não sabe de onde tirar essa grana. Olha que situação completamente bizarra, né? E ele falou desse prazo aqui exíguo porque é o seguinte, né? O STF suspendeu os efeitos do fim da desoneração da folha de pagamento, foi decidido lá pelo Cristiano Zanin, para que o governo conseguisse costurar um acordo com o Congresso Nacional, apresentando uma compensação em cima desses valores aí. E o prazo vai até o dia 16 de julho. Se esse prazo não for atendido, se nada for resolvido até lá, o STF volta com a suspensão da desoneração da folha de pagamento, que aí começa aquele inferno todo que a gente já sabe muito bem. Então o Haddad falou que a solução, caso aconteça aí, não vai vir por medida provisória, porque sempre dá errado, todas as vezes que o governo Lula, que o Haddad tentaram isso, deu problema e tudo mais, então, na verdade, a coisa não vai caminhar. Baboseiras, bobagens aqui do Fernando Haddad, naturalmente, né? E ele tirou o corpo da reta. Essa é a grande história aqui. Falou, não tem solução, não sei o que fazer, o Congresso Nacional que descubra o que fazer, porque eu nem vou tentar. E aí esse balaio de gato, essa confusão fiscal do Brasil, em que ninguém se entende, ninguém sabe se a regra vai vigorar ou não, ninguém sabe se as empresas vão ser mais taxadas ou não, se o governo vai se endividar, vai imprimir dinheiro e vai gerar mais inflação, é um caos completo esse desgoverno Lula. E aí o efeito está aqui, portanto, né? O risco Brasil disparando, uma coisa assim absurda mesmo, né? Então, o governo atualmente piorou muito o cenário que foi herdado do governo Lula em matéria de risco Brasil, 147 pontos, que é um aumento de 14 pontos base neste ano de 2024, sendo que quanto maior a pontuação, maior o risco do país. Tem aqui os patamares da época do começo do governo Lula, um pouco mais abaixo aqui, mas olha só o tanto que já subiu. E a situação, né? Veja a situação aqui do risco Brasil. Na época do Bolsonaro estava 93 pontos, logo no início ali da pandemia. Olha o quanto que piorou de lá para cá, né? Aí é claro que o risco Brasil disparou na época da pandemia, depois foi corrigindo aqui e tudo mais.
com leves alterações. Na época aqui da guerra na Ucrânia, o risco de forma geral subiu bastante, atingiu seu pico aqui durante o governo Bolsonaro ainda, e foi caindo sistematicamente a ponto do Lula herdar uma coisa muito mais bem organizada, né? Mas ele não conseguiu fazer esse risco Brasil voltar aos patamares do Bolsonaro antes da pandemia, e ele está piorando isso agora de forma considerável, e a tendência é que isso continue aumentando, porque não há nada, não há um indicador, não há um indício que demonstre que o governo Lula vai tentar reverter o atual cenário. Na verdade, ele está enfiando o pé ainda mais na jaca, sei lá, na esperança de furar a jaca, atravessar do outro lado. Não sei qual é a estratégia, mas a situação econômica no Brasil está terrível. E agora o Fernando Haddad, que deveria ser a grande referência nessa matéria no Brasil, me diz que não tem plano B ou plano C, não sabe o que fazer para resolver a questão desses 25 bilhões, desse impasse, que é um buraco que está presente agora no orçamento desse ano e ninguém sabe como resolver. Como que o ministro da Fazenda tem coragem de publicamente, diante de jornalistas, me dar uma declaração dessas aqui? Realmente, no governo Lula, ninguém se entende, todo mundo bate cabeça, e o cara que mais deveria estar por dentro da economia do Brasil, mais bem preparado para lidar com qualquer situação, simplesmente entregou o jogo, jogou a toalha e falou que não sabe para onde correr. Olha que situação. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.